Queridas professoras do maternal, a paz do Senhor Jesus. Que bom mais uma vez por aqui para poder refletir um pouquinho com vocês sobre a lição de número 12, que tem por título O Primeiro Encontro dos Irmãos. Muito bem, eu sei que vocês podem estar estranhando o que irmão Gastone está fazendo aí. Normalmente é o espaço para as tias estarem trabalhando com vocês. Mas, neste momento, aprove Deus de permitir que eu estivesse com vocês para trabalhar algumas coisinhas nesta lição, tá bom? Eu quero já lhe enfatizar que estamos concluindo aí o nosso trimestre, nós chegamos à lição de número 12, resta apenas só mais uma, e certamente os nossos alunos terão muitas saudades desse trimestre e você deverá deixar eles com desejo do próximo trimestre. Tarefa difícil para as professoras de maternal, porque as criancinhas ainda não leem, então todo o trabalho, toda a carga é com vocês. A gente sabe disso e quando a gente passa nas salas do maternal para trazer uma palavra, percebe o quanto a chamada das irmãs são de bênção de Deus para essas crianças, tá? Então fica aqui já a minha observação, fazendo as minhas orações para que Deus continue abençoando o vosso viver. Na lição que nós temos, vocês têm como leitura bíblica Gênesis 43 a 46. Olha, é texto grande, ó, capítulo 43, capítulo 44, capítulo 45, capítulo 46. Nem as lições de adultos são tantas assim, tantos textos. Tá? Então, vocês vão precisar compreender de forma ampla a história de José e esse encontro dos irmãos. Tá? Vocês que vão estar terminando aí o livro de Gênesis e, posteriormente, vão estar estudando Êxodo. Mas, por enquanto, fechar Gênesis. E nesse encontro dos irmãos, trabalhar que foi necessário José passar pelo que passou e entender-se também como perdoar os seus irmãos. Então, muitas lições riquíssimas poderão ser trabalhadas aí com os nossos estudantes, as nossas crianças e, posteriormente, vocês focarem no perdão e na prosperidade advinda dessa liberação de perdão. Mas a lição de vocês tem alguns quadros que é importante que sejam vistos por vocês. No primeiro quadro, espaço dos alvos. Nós temos aí que a criança aprenda que Deus tem um plano para cada pessoa, tá? E que este plano criado por Deus, ele vai ser cumprido. Devemos confiar que Deus tem o melhor para cada um. Então, Deus teve um plano na vida de José, teve um plano na vida de seus irmãos e cumpriu este plano. Embora algumas pessoas tenham chorado, certamente José passou por dificuldades, mas lá na frente entendeu o propósito de Deus para a vida de José. Tá? E isto é que é interessante. Deus vai ter plano para a vida de José, plano para a vida de seus irmãos, plano para a vida do seu pai Jacó, plano para a vida das tribos de Israel. Então não era somente um planozinho para a vida de José, mas era um plano bem maior para que hoje nós estivéssemos aqui falando desse Deus maravilhoso. Então é interessante que você trabalhar esses planos. Eu sei que dentro daquilo que vocês trabalham, é interessante achar uma música, um hino, para que as crianças possam enfatizar a
a lição propriamente dita, tá? Então, assim, como por exemplo, Deus tem um plano em cada criatura, só que esse ainda é mais para adultos, né? Então você vai procurar uma canção que trate sobre planos de Deus na vida das crianças e colocar nesse contexto, tá bom? Vocês sabem muito mais do que eu. Quando eu chego nas salas aí dos maternais, as tias estão uma bênção, cantando, colocando os quadros, fazendo para memorizar, colocando então em prática aquilo que na teoria aprendem, tá bom? No espaço da professora, nós temos aqui um quadro em que estava tendo início aos 7 anos de fome que José tinha dito. Então, inicia-se aqui o processo histórico em que José já estava saindo do momento mais difícil da sua vida, é convocado pelo faraó, é dito as estratégias para fazer, e o Egito não passar por dificuldades que outras nações passariam, e agora, esse José que foi vendido pelos irmãos, que foi alvo de planos dos irmãos, agora vai ser o alvo de Deus para salvar aqueles irmãos. Tá? E vocês podem trabalhar com as imagens que já são colocadas aí nas fichinhas, nos manuais, ou fazer novos desenhos. Eu tenho uma notícia para vocês. Eu tive conversando uma vez com o tio Carvalho da EBD, o tio Carvalho das crianças, e tive lá no apartamento que ele mora, um apartamento bonito, e lá no apartamento do tio Carvalho tinha um quarto que ele chamava Quarto de Jesus, onde ele trabalhava com muita coisa para as crianças. Então, certamente, aí nós que conhecemos um pouquinho lá do trabalhar do tio Carvalho, aprendemos um pouquinho a fazer as coisas. E aquilo que a gente não aprendeu a fazer, mas já consegue pronto, mas trabalha com os nossos alunos. Eu tive a oportunidade agora há pouco, quando tive lá na cidade de Bonito, na obra aí que o nosso presidente tem nos enviado, e conheci lá, na igreja de Bonito, o Ateliê de Jesus, onde lá a irmã que trabalha com as crianças, a irmã Conceição, ela confecciona vários materiais, e tudo de forma esplendorosa, mas com materiais simples. E aí, eu convido você, tia, também a aproveitar esse momento, não é? Fala com o seu dirigente para que a escola possa fornecer alguns materiais que sejam simples e você possa confeccionar, além do que está no manual, para que as aulas possam ficar mais dinâmicas. Fica complicado para o professor de maternal estar abordando capítulo 43, capítulo 44, capítulo 45, capítulo 46 de Gênesis, sem uma figura, sem um quadro, ou sem uma brincadeira, ou sem algum audiovisual. Fica difícil demais. A gente sabe disso. E aí a gente pede para você que você traga isso na forma lúdica de materiais, tá? Como, por exemplo, o sonho de José, que até sol e lua se prostravam diante dele. Os feixes dos irmãos se prostravam diante dele. Então, trazer esses desenhos na forma de pinturas, na forma de quadros, seja como for, os emborrachados, os TNTs, as cartolinas, tá? E trazer isso para a sala de aula, para que cative essas crianças e aquelas histórias fiquem associadas às imagens. E com isso, a aprendizagem fique bem mais fácil e bem dinâmica, tá bom? No espaço de convivência, a gente tem aqui que, à medida que as crianças forem chegando, acomode-as em lugares e diga o quanto está feliz em recebê-las
mais uma vez para aprender a palavra do mestre. Isso chama-se aquele momento de acolhida. Isso é o acolhimento. Imagina então as crianças chegando e nós professores nem chegamos ainda na aula, o dirigente não chegou na escola, e elas vão chegando e ficando por lá, e cadê o povo? Mas quando as crianças estão chegando, sejam pelas mães, pelas tias, ou pela própria tia que foi buscar, acontece muito isso na escola bíblica dominical, né? Então, quando ela chega na sala de aula, ela precisa ser acolhida, e precisa se sentir bem, senão não vem mais, né? E como se sente bem, mesmo às vezes com dificuldades de recursos pedagógicos, mas ela se sente bem acolhida pela professora de escola dominical, e que muitas vezes não tem esse acolhimento na sua casa, não tem esse acolhimento na sua escola, mas tem lá na igreja, com você, professora lá do maternal. Então, não deixa passar esse desejo de acolher as nossas crianças, tá bom? No espaço da Bíblia, nós temos aí, então, já a ideia daquilo que você vai confeccionar. Então, pode confeccionar aquilo que é sugerido aqui, ou, de acordo com a sua autonomia, pode confeccionar aquilo que vai direcionar o seu ensino, tá bom? Mas olha, por exemplo, nas figuras que você já tem à disposição, né? Um José que está pensativo. O faraó mandou me chamar. O que será? Eu estou preso. O que vai acontecer comigo? Então, explora as imagens, tá? As imagens vão falar bem mais do que os textos que estão aí, já que os textos as crianças não leem, quem lê é você mesma, professora. Então, aproveita as imagens, que as crianças, elas conseguem fazer leituras de imagem, tá? Então, temos aí, na figura 12.2, por exemplo, já José aconselhando o faraó. Tá? Então, teoricamente, o homem que deveria ser o top de linha do Egito estava recebendo conselhos de um escravo e de uma terra que não era egípcia, tá? Então, temos aí José trazendo os conselhos. Na figura 12.3, aparece, então, José com os seus irmãos. Olha as caras dos irmãos, né? Carinhas de arrependidos, humildes, e ainda não chegaram a conhecer José, né? Então, carinhas lá de necessitados, estavam passando fome, tinham que levar alimentos para a sua família. Então, chega um momento em que José se dá a conhecer, e aí é felicidade geral, há perdão entre os irmãos, a alegria de que ele não estava morto e que era um governador no Egito, tá? No espaço aí das artes, momento que você explora com os seus alunos a pintura, né? Aproveitar aí. Há uma recomendação: com uma bola, as crianças deverão percorrer o caminho sem derrubar as garrafas. Caso isso aconteça, aí você vem lá fazer a leitura desse espaço da arte para que você possa trabalhar com as crianças. É sugerido aqui a distância de 1 metro ou mais, mas você sabe lá como é a sua escola bíblica dominical, como é o seu departamento, como é a sua sala. Então, a gente tem escola dominical com departamentos bem amplos, tem escola que tem departamentos bem curtinhos, tem escola que nem departamentos tem. Então, cada um com a sua realidade. O que der para fazer, você faz, tá bom? Então, nessa aula, eu espero que você seja mais um instrumento de Deus para trabalhar com essas crianças. Desde já, eu agradeço a sua participação e peço que você possa estar compartilhando, possa estar curtindo, levando esse momento que você está tendo para outras pessoas, para outras professoras, tá bom?
Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.